Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu para sempre. A graça de Deus, o amor dele manifestado em Jesus Cristo, presente aqui no nosso meio, para que possamos viver a alegria de celebrarmos este grande mistério de amor, a Eucaristia, este terceiro domingo do tempo da Páscoa. Nós, os cristãos que vivemos a realidade da Páscoa, somos também chamados os iluminados em Cristo, simbolizado aqui no Círio Pascal, que usamos durante este tempo até a festa de Pentecostes, até a festa da vinda do Espírito Santo. Como iluminados, não por nossos méritos, mas pela graça do Pai, o amor dele por nós manifestado em Jesus Cristo. Vamos abrir o nosso coração diante da misericórdia de Deus que é para que ele tire de nós tudo aquilo que venha a impedir que a sua luz seja possamos de verdade auxiliados, ajudados, protegidos pela graça do Pai, sejamos os iluminados. Peçamos ao Senhor misericórdia e perdão pela Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus eterno, todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos dos céus. E paz na terra aos homens por ele amar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homem de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua,
e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenha sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso caminho conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidades sem limite. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limite. Vamos preparar o nosso coração para as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja no teu coração e nos teus lábios, a fim que possas proclamar com dignidade o Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo os que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o vosso coração quando ele vos falava pelo caminho e vos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito rico, teologicamente falando, um tempo de graça, né? O tempo da luz, o tempo da festa, o tempo de viver a alegria da ressurreição, da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sobre o pecado. E a morte como consequência do pecado. A palavra de hoje é uma palavra muito forte e precisaria muito tempo para trabalharmos nesta palavra do ponto de vista catequético, mas peçamos a luz do Espírito Santo que nos ajude sinteticamente a recebermos alguns pontos, né? Algumas linhas para a nossa vida, para o nosso processo cotidiano de conversão. Digo alguns pontos porque não trataremos de todos os pontos devido ao tempo da nossa celebração. Para que não fique um vídeo pesado para você que está ali em casa, que vai receber esse material, essa celebração na tua casa, nós precisamos enxugar o tempo. Nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura nos coloca diante do tempo que nós estamos vivendo. Então, sobre isso não precisamos entrar em detalhes. O tempo da ressurreição, tempo da luz, já dizíamos, luz que recebemos e vivemos, somos iluminados por reflexo, né? Porque nós recebemos esta luz de Jesus, o Cristo. E depois deste episódio que nós estamos vivendo hoje, né? Temos aqui a refiguração dos discípulos de Emaús sentados à mesa com Jesus. Emaús é uma cidade que teve o seu brilho, uma cidade famosa, citada na Sagrada Escritura algumas vezes. Encontramos a citação sobre, referindo-se a esta cidade de Emaús, também no livro dos Macabeus. Então é uma cidade que já teve o seu brilho, e que no momento era um pequeno vilarejo distante um pouco, 11 quilômetros mais ou menos da cidade de Jerusalém. Então este Emaús para nós está um pouco trazendo o lugar da saudade, do desejo
ou das boas lembranças de tempos antigos, né? E Jerusalém está indicando para nós o lugar da esperança, o lugar da ressurreição, o lugar da novidade. Bem, diante destas duas conotações, destas cidades, Jerusalém, cidade da esperança, da novidade, e Êmaus, a cidade da nostalgia, da saudade, alguns aspectos humanos interessantes. Primeiro, estes discípulos estavam caminhando, voltando de Jerusalém, cidade da esperança, da novidade, para Êmaus, cidade da saudade, da nostalgia. E o coração deles estava triste, entristecidos. E entristecidos e incapazes de ver a realidade, assim como ela é, porque não conseguiam ver. Dentro desta condição humana, do medo e da incapacidade de ver as realidades como estão, tem uma outra realidade que precisamos analisar. E é muito comum nos dias de hoje, o saber, ou o pensar de saber. Porque eles sabiam tudo, tinham todas as informações, mas estavam tristes e incapazes de ver a realidade. Então, na verdade, o que eles sabiam? Digo isso partindo do fato que eles, conversando com esse peregrino, disseram para ele: mas você está assim tão desinformado, não está sabendo de nada, de tudo aquilo que está acontecendo? Olha um pouco a realidade na qual nós estamos vivendo. Podemos chamar isso dos dias do Covid-19. Só você que não sabe o que está acontecendo? Quase que uma ideia de que nós sabemos tudo e você não está sabendo nada. E aí Jesus começa a trabalhar esta realidade. Pessoas que estavam no medo, com os olhos tampados, e Jesus começa a trabalhar o coração destes dois discípulos. E começa a falar-lhes da Sagrada Escritura, de tudo aquilo que tem acontecido, a partir do início de um projeto de Deus, de um projeto de salvação, até chegar no Cristo. Não devia o Cristo morrer dentro deste projeto do Pai, para depois ressuscitar na sua glória? E tem uma expressão que a tradução que nós recebemos na liturgia de hoje, ela faz uma tradução diferente, mas tem uma tradução, e eu acho mais autêntica, mais original, é que os olhos da inteligência espiritual estavam fechados. E neste diálogo com Jesus, ou neste monólogo, porque na verdade era Jesus que estava falando com eles, foram se abrindo para os discípulos de Êmaus a inteligência da fé, os olhos da espiritualidade. Nós muitas vezes pensamos de saber tudo, temos todas as informações, não só sobre a pandemia, mas sobre política, sobre a vida dos outros, sobre a vida de artistas, sabemos tudo, pensamos de saber tudo. E somos medíocres, pouco inteligentes na espiritualidade, porque não abrimos o nosso coração para a graça de Deus, para a força de Jesus Cristo ressuscitado, e assim não conseguimos ser iluminados. Uma sabedoria que não serve a nada, a sabedoria do mundo. Precisamos abrir os olhos, abrir o nosso coração, para que a inteligência da fé chegue até a nossa vida. Inteligência da fé. O que o Senhor está querendo me dizer com toda esta realidade, que eu penso de compreender e de saber da pandemia ou de uma situação política? O que o Senhor está querendo falar para mim? E abrir os nossos olhos para a espiritualidade, a inteligência da fé. Para que, abrindo o nosso coração para a inteligência da fé, de verdade possamos ser um ponto de referimento para o mundo. Um mundo que, incapaz de ver,
nesta incapacidade de ver, tem muito medo. Conhece, sabe, mas não consegue ver, porque não tem os olhos espirituais abertos, não consegue ter a inteligência da fé. Eu e você, por graça e bondade de Deus, ao celebrarmos esta Eucaristia, que o nosso coração se abra, e aí nós possamos de verdade sentir esta alegria. Não ardia força o nosso peito durante o momento, durante o tempo que caminhávamos com Ele, e Ele falando para nós. Depois que a inteligência da fé encontra espaço na nossa vida, o nosso coração arde de amor, arde de vontade de passar para os outros esta alegria de sermos filhos de Deus, de participarmos desta realidade do ressuscitado, a alegria de sermos de verdade luz para o mundo. E aí, no partir o pão, no celebrar a Eucaristia, este milagre acontece. E aí, nesta alegria, o impulso missionário. Voltaram logo para Jerusalém, cidade da esperança, cidade da novidade, saindo da cidade da nostalgia, da saudade, para levar um grande anúncio, viver a missão de cristão, a missão do ser igreja, ser missionário, levar este grande anúncio, esta grande notícia para todas as pessoas. Jesus Cristo ressuscitou. E aí os problemas da vida, os problemas do mundo entram em segundo plano, porque a alegria ultrapassa as dificuldades nossas, minha e tua, dificuldades que nascem da nossa condição humana. Abramos o nosso coração para a inteligência da fé. Abramos a nossa vida para que a luz de Jesus Cristo ressuscitado nos faça pessoas espiritualmente inteligentes. Amém? Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Momento das nossas preces, vamos como filhos colocar o nosso coração e a nossa vida, toda a nossa realidade existencial na presença de Deus, nosso Pai, Deus amoroso, Deus de bondade, Deus rico em compaixão, quer dizer, capaz de sentir aquilo que estamos sentindo, compaixão. E depositemos diante dele os nossos pedidos, as nossas preces, os nossos anseios. Façamos um momento de silêncio e neste silêncio elevamos a Deus as nossas preces. Ó Deus, Pai de bondade, Deus de amor e de misericórdia, que ressuscitastes o Teu Filho Jesus Cristo para que nele possamos ter a vida e sermos iluminados. Acolhe estes nossos pedidos, as preces dos Teus filhos, da Tua Igreja peregrina aqui na terra. Isto, ó Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Bendito sejais, Senhor, Deus do universo. Da tua bondade recebemos este pão e este vinho, frutos da terra e do trabalho do homem e da mulher, e que agora vos apresentamos para que se tornem para nós o pão da vida e o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lava-me, ó Senhor, de todos os meus pecados e de todas as minhas culpas, para que eu possa celebrar na dignidade de filho esta Santa Eucaristia, este grande sacrifício de ação de graças. Junto com o pão e o vinho apresentados e colocados sobre o altar, que se tornarão para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, coloque também a tua vida, a tua intenção dentro desta celebração eucarística. Tudo aquilo que somos, aquilo de bom, que o Senhor melhore, e aquilo que não é bom, que o Senhor transforme em bondade. E que tudo isso, toda esta oferenda, todo este momento celebrativo se torne um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando na liberdade a sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, lembrando o 7º dia de falecimento da nossa irmã Maria Rosa de Jesus e de todos os que partiram desta vida, ó Pai. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Edviges, nossa padroeira, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como filhos, de coração no coração, como aqueles que estão na presença do Pai para serem iluminados, para receber a graça da inteligência da fé, da inteligência espiritual. Assim nos coloquemos numa atitude orante, num comportamento orante. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participarem do banquete do Senhor. Felizes os que recebem a graça da inteligência da fé, porque assim podem participar daquilo que Cristo participou. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo que vamos receber nos conceda a graça e a alegria de experimentarmos a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação de bênção, da bênção solene, do tempo solene que nós estamos vivendo, o tempo pascal, vamos responder com o nosso amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria dos ressuscitados seja a nossa força. Um bom e abençoado domingo para todos, uma boa e abençoada semana para todos. Que fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar a Virgem de Nazaré. Maria que